Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Estamos começando hoje mais um episódio do CristoCast e a nossa convidada de hoje é a Vânia. Boa noite, pessoal. Vânia, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, já vou pedir para vocês curtirem muito, deixar os seus comentários, compartilhar com sua família, com os seus amigos, com a sua igreja. Já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram, porque lá a gente solta caixinha de pergunta, a gente posta algumas coisas sobre a igreja. Então, não deixa de seguir a gente lá. A gente posta também que dia vai sair episódios novos. Então, lá sai tudo de primeira mão, para você não perder. Se inscreve aqui, ativa o sininho, porque sempre que sair episódio novo você vai ser notificado. E fica com a gente até o final e aproveita para assistir também os episódios anteriores, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Vamos lá, Vânia. E aí, como que você tá? Tá nervosa? Demais. Demais nervosa, mas vamos lá. E aí, a gente tava gravando aqui ontem, aí o Rodrigo e a Jéssica falaram assim, vamos começar com aquela pergunta que a Natália faz em todos os episódios. Como foi sua semana? Como foi seu dia? Foi tranquila, graças a Deus, nada de De muito ruim, Não. tudo certo. Foi sossegado. E você trabalhou? Você tá trabalhando? Não, né? Porque como os outros falam, a Vânia quase não trabalha. Como assim? Mas ontem eu trabalhei, agora hoje eu tô de folga e vamos que vamos. Como que é a sua rotina de trabalho? Eu trabalho 12 por 36, então um dia sim, dia não. Sou recepcionista num hospital. Fico na parte do PS, do pronto-socorro, né? Que é cheia de novidade cada dia. Tem umas que você já conhece quando vão, tem outras que você já fica meio assustado. Mas é uma área que eu me identifiquei bastante. Gosto de trabalhar lá, porque você está todo dia conhecendo pessoas novas, todo dia você está ouvindo problemas novos. E é um momento que você consegue, dependendo da situação, você consegue falar um pouco do Senhor para as pessoas. E você falou que você trabalha na recepção do PS. Nossa, tem alguma coisa assim diferente que já aconteceu, que você viu? Teve uma vez que chegou um moço lá e ele falou, moço, eu preciso de atendimento, né? Aí, na hora que ele mostrou pra mim a mão dele, o dedo dele estava pendurado. Eu falei assim, moço, o senhor precisa mesmo de eu acho que sim. O senhor precisa mesmo de atendimento. Vai lá pra dentro que eu vou fazendo a sua ficha aqui. E essa correria, né, do PS, né, por ser um hospital particular, não é sempre que tem essas coisas assim que você vê assim, fala assim, meu Deus. Sim. Mas tem esses momentos que você faz, meu Deus do céu, ele tá perdendo o dedo. Ou às vezes chega com esses tempos atrás, chegou o moço, passou a maquita no pé dele. Eu falei assim, Jesus. E você lida bem com isso? Ou você fica aquilo, ai meu Deus, não posso olhar? Não, eu sou sossegada. Eu achei que, por trabalhar no hospital, logo que eu entrei, eu achei que ia assustar muito, né? Porque antes de entrar na parte da recepção, eu trabalhava na parte da higiene. E eu achava que ia ser algo assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu falava assim, a necessidade faz a força, Vânia, vamos lá. Aí eu fui, assim, foram experiências maravilhosas. Tanto quando eu estava na parte da higiene, tem momentos que eu tive ali de aprendizado muito grande. E tanto agora na parte da recepção, foram muitos aprendizados que eu tive. Faz tempo já que você está no hospital? Vai fazer agora... Fez, na verdade, 9 anos que eu tô lá. Bastante. 9 E anos. como que foi que Deus abriu essa porta aí? Foi através de uma irmã da igreja. Eu tinha acabado de ser mandada embora de uma escolinha que eu trabalhava. E eu tinha acabado de ter a Sara. E eu estava passando por uma situação difícil. Aí a irmã veio e pediu para mim levar o currículo. Ela falou assim, Vânia, mas só tem essa parte da higiene. Eu falei assim, não me importa, irmã. Importante é ter trabalho, eu preciso trabalhar. Aí ela levou, passou uns dias, me chamaram para entrevista, fui, comecei a trabalhar. E, sim, eu aprendi muito ali, muito, sabe? Histórias maravilhosas que eu ouvi ali de pacientes. Eu tive um momento ali de experiência com dentro da UTI, quando eu estava na parte da UTI.
limpando ali. Teve um momento da igreja que a gente estava passando, dessa transição da igreja, né, que aconteceu tudo acontecido ali. E... Só para contextualizar a galera, a gente era de uma outra denominação antes, e aí teve uma transição que agora hoje a gente é a Reino e Justiça, e é dessa transição que ela se referiu agora. Aí essa foi uma experiência muito marcante, porque eu estava dentro da UTI, limpando lá, e quando eu entrei dentro de um quarto, tinha um senhorzinho meio que delirando, porque ele estava muito ruim, e os médicos já queriam entubar ele e tudo. Mas quando eu entrei e comecei a limpar, e eu sempre entrava nos quartos para limpar, ia louvando, orando. E quando eu entrei dentro desse quarto, eu comecei a limpar, né? Quando eu escutei esse senhorzinho falando algo, aí eu parei, e ele estava delirando demais. Quando eu parei para ouvir, ele estava falando em línguas. Eu falei assim, não, Jesus, eu não estou ouvindo isso, Jesus. Eu parei o que eu estava fazendo para ouvir o que ele estava me dizendo. Aí eu comecei a anotar as coisas que ele estava falando. E era algumas respostas para a situação que a gente estava passando. E eu comecei a anotar aquilo e eu falei assim, Jesus, eu tremia. E eu falei assim, não é possível. E eu olhando aquela situação, quando eu saí do quarto, eu anotei tudo. Eu falei assim, meu Deus do céu, que chocante foi isso. Quando eu voltei, depois de umas horas, eu voltei e a esposa dele estava lá. Aí eu perguntei, né? Falei assim, se eles eram da igreja. Ela falou que era da Quadrangular. Eu falei assim, por um acaso ele fala em línguas? Ele já falou em línguas? Ele falou assim, há muito tempo. Ele não fala mais por conta da situação que estava. Eu falei assim, pois, minha senhora, ele falou e ele me deu uma resposta de que eu precisava para a situação que a gente estava enfrentando. Olha! E ela olhou assim, espantada, e eu falei assim, como? É só o Senhor que pode usar mesmo. Porque, assim, ele estava numa situação em que os médicos já queriam entubar ele. Ele estava muito ruim. Sim. E aí, depois ele começou a falar, e eu falei assim, Jesus! Você está assim, maravilhada da situação. Sim, e a gente vê, assim, o jeito que Deus trabalha, né? Ele usou mesmo a pessoa debilitada. É servo meu, eu vou usar até quando eu quiser, não importa a situação que está. Não importa. E você ali, tipo, entrou aleatoriamente no quarto e é com você que eu vou falar hoje. Exato. É um momento que o Senhor usa quem Ele quer, como você disse, para te dar uma resposta para a situação que você está passando. Sim. E foi assim, eu falei assim, meu Deus do céu, surreal. Porque eu falei assim, gente, para quem eu falar, ninguém vai acreditar. Porque ele estava dentro de uma UTI. Dentro de UTI, a pessoa está bem debilitada. Mas eu falei assim, meu Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor usa quem o Senhor quer mesmo, Jesus. Nem se tiver que usar um morto para falar, te dar o recado e volta de novo pro caixão, ele faz isso. Nossa, gente, que sensacional. Mas foi maravilhoso. Isso. E aí foi, essa época você estava na higiene. Na higiene. E aí depois de quanto tempo que você foi promovida? Eu fiquei na higiene mais ou menos uns 2 anos e pouquinho. Que depois eu recebi a promoção, que a promoção também foi uma outra história, pode contar? Pode. A promoção foi porque eu estava passando um momento difícil com as minhas irmãs, né? E a situação estava bem gravante e tudo. E teve uma hora que eu fiquei quase 2 anos morando dentro da casa lá com elas e eu quase não olhava, não falava com elas. De algo que aconteceu, mas a errada, o Senhor foi me mostrando que a situação errada fui eu, porque quem deixou a mágoa, o rancor descer, fui eu. Então, eu decidi não falar e acabou. Sim. E teve um certo momento em que, no desenrolar da situação, eu chamei o pastor para ir lá conversar com a gente lá em casa, e eu conversei com elas, liberei o perdão para elas, e eu falei assim, olha, a errada da situação, querendo ou não, fui eu, porque quem deixou tudo chegar isso na situação foi eu, porque eu devia ter falado, ter exposto, ter conversado, ter resolvido. E eu peço perdão para vocês hoje, peço perdão por ter agido dessa forma, eu peço perdão em nome de Jesus, eu te peço perdão, porque tem um versículo que em situações assim eu gosto muito de falar, que é Tiago 5,16, que ele fala, enquanto eu não libero o perdão, eu não sou curada e eu não recebo as bênçãos do Senhor. Isso foi numa quarta-feira. Chamei o pastor, conversamos. Eu estava conversando isso há minutos atrás, antes de vir para cá, você acredita? Essa mesma coisa. Eu falei, isso foi numa quarta. Aí, na sexta-feira, eu fui trabalhar.
Aí, quando eu cheguei na sexta-feira, me troquei e tudo, daí a minha coordenadora chegou e falou assim, Vânia, vamos lá no RH, o coração já bate, né? RH, o coração bate, né? Nossa! Ai, Jesus amado, Jesus amado. E você vai pensando, Senhor, o que eu fiz, o que eu fiz? Chegamos lá, sentei, conversei, a moça da época da recepção, a coordenadora chamou eu, aí eu falei assim, Vânia, surgiu uma oportunidade, a gente está dando para você essa oportunidade, essa porta aberta. Aí eu comecei a chorar. Sério? Eu falei, Senhor, é só o Senhor. A minha coordenadora da parte da limpeza olhou e falou assim, Vânia, eu nunca vi você nessa situação. Eu falei assim, porque Deus é bom. Deus é bom. Você não faz ideia de como Deus é bom. Deus é bom. Gente. E depois de lá, vai fazer acho que uns 5, 6 anos, mais ou menos, que eu já estou na recepção. E é tudo essa parte de entender os processos de Deus na sua vida. Né? Porque se você pula as etapas, você passa pelo processo, mas você não entende. Sim. E você não tira as lições daquilo que o Senhor está te ensinando. Sim. E foi uma lição assim maravilhosa. Hoje eu falo assim, gente, eu não deixo sem falar perdão para ninguém hoje. Se de repente eu fiz algo para você fala para mim liberar esse perdão, porque eu não quero que as bênçãos do Senhor fiquem retidas no céu. Porque parece que é um bloqueio que a gente cria, né? Quando a gente não libera perdão, quando a gente não pede perdão. E algo que eu estava até falando antes de vir para cá, que é algo muito difícil, porque fere diretamente o nosso orgulho pedir perdão. Fere. E a gente fica naquela, ai, cara, mas às vezes você nem tá errada, né? Não tá errada a princípio. Mas aí e você fica remoendo. E eu conversei com uma pessoa que ela nem lembrava mais a situação que causou, mas ela só sabia que ela tinha raiva e que ela não perdoava. Aí eu fui tentar entender, nossa, mas o que aconteceu? Menina, não lembro. Sabe, às vezes é algo tão simples que é sentar, conversar, entender um lado do outro, pedir perdão e liberar mesmo, né? Pra gente não ficar retida no céu. Isso faz toda a diferença, o liberar o perdão. Porque você retém, às vezes, bênção pra você e pra outra pessoa também. E se o Senhor te perdoou de uma forma tão estrondosa como Ele fez, quem somos nós para não fazer isso também? Exatamente. Realmente, mexe com o seu orgulho, mexe, mas fala assim, Jesus, o que eu tenho para ganhar é muito mais ainda do que o meu orgulho. Então, vamos perdoar, vamos esquecer. Tá dentro da minha condição. A situação, pode ser que a situação não volte a ser como era, mas desde o momento que você perdoa e começa a trabalhar aquilo dentro de você, as coisas vão fluindo novamente. E você vai se amadurecendo com a situação. Você não cai mais de novo naquela situação, porque você já passou por ela. E você quer passar por outras situações, você vai passar por outras situações. Mais aprendizado. Mas você vai entender que o perdão é necessário para a sua caminhada. Sim. E não foi a primeira vez e também não é a última, né? Porque reino é pessoas e pessoas erram, começando pela gente. Exatamente. Né? E você comentou que você morava com suas irmãs. Como foi sua infância, os seus pais, a convivência? Vamos lá. A minha infância, eu não cresci com o meu pai, que também é uma história bem doida com o meu pai. A gente quer saber, né, galera? Sim. Eu cresci mais eu vivi mais com a minha avó, né, que me criou. A minha mãe vinha, depois saía, depois voltava de novo. Então, assim, eu tive mais contato com a minha avó e com os meus tios que fizeram parte do meu caráter, do meu crescimento. Da sua criação. E na minha infância, eu tive algumas necessidades, né? Passei por algumas situações de passar mesmo fome, de passar necessidade mesmo. Tinha dia que eu chegava da igreja com a minha irmã e a gente queria alguma coisa para comer e às vezes não tinha. Aí a gente amo arroz torrado até hoje. Sério? Torrava arroz com cebola, colocava farinha e vamos embora. E comia aquilo. Mas foi boa, mesmo esses contratempos que a gente teve na infância, as dificuldades que a gente teve, eu não consigo lembrar da minha infância uma coisa triste, negativa. Tipo assim, eu não tive isso, eu passei por isso. Não, foi um tempo bom, um tempo gostoso, um tempo de alegria, porque eu sempre tive a minha irmã, né, a mais velha.
E a gente cresceu praticamente junto, né? Que a idade eu acho que é 1 ano e pouco de diferença. Então, é sempre uma pela outra, né? Sim. Então, às vezes, eu fui a que menos apanhei em casa, né? Sério? Então, às vezes, ela apanhava e eu chorava por ela. Teve uma vez que meu tio pegou ela, eu entranquei no meu quarto, eu chorava. Eu pensei, Jesus! Mas a minha irmã, ela sempre foi, assim, muito durona, vamos dizer, né? Porque ela apanhava, ela entrava no quarto e ali ela não falava um A. E eu me acabava de chorar por ela. E tipo, que ela não chorava, você chorava por ela. Eu chorava por ela. E, assim, os meus tios sempre foram muito bons comigo, minhas tias também. Eu tenho os meus tios que, às vezes, eles vinham e batiam na minha cabeça, que até um tio meu me chamava de minhoca, né? E depois eu fui descobrir o porquê que ele me chamava de minhoca. Ai, por quê? Porque eu comi minhoca mesmo. Ai, mentira! Verdade. Isso foi no tempo da creche. Fazendo minhoca lá, um molho com terra e Meu Deus! Pra comer, gente. Eu falei assim, meu Deus! E ele vinha e batia. Eu falei assim, vai, minhoca. E a gente cresceu nesse ambiente, né? Mesmo passando pelas dificuldades, pelas coisas... A minha avó passou muita dificuldade, mas a gente sempre tinha uns e os outros ali dentro, né? Sempre foram unidos Sempre. e se sustentavam um ao outro. Quando tinha, quando não tinha, a gente ia dormir, e no dia seguinte a gente ia pra creche, e minha avó falava assim, come na creche. Mas, assim, para mim foi... não consigo lembrar assim, a minha infância numa tristeza. Tipo, hoje podia ter mudado. Não, sabe? Minha mãe veio para casa da minha avó quando eu tinha mais ou menos, acho que 1 ano, mais ou menos, né? Quando ela largou do meu pai. Aí tinha eu e minha irmã, né? E depois que a gente foi ter contato com o meu pai, que eu fui descobrindo as coisas, que a gente foi juntando as histórias do meu pai, né? Que eu lembro do meu pai, quando a minha mãe levou a gente para conhecer ele, eu tinha 6 anos, de 6 para 7. Antes disso, vocês não tinham... Não tinha contato nenhum. Ele até tentou ir em casa, mas a minha avó sempre mandava ele embora. E quando eu fui ver, ele tinha uns 6 anos. Eu lembro dele até hoje com 6 anos. Depois eu fui rever meu pai com 21 anos. E eu já tinha Gabriel, já estava casada. E eu não sabia que eu tinha tanto ressentimento por ele, né? Hoje eu amo meu pai, gente, vou na casa dele e tudo. Mas houve um ressentimento. E eu não sentia isso, porque eu sempre falava assim, eu tenho os meus tios são Era como se fosse um bloqueio, né? Isso. Tipo, vou bloquear essa parte. Quando eu fui conhecer, ele tinha 21 anos novamente. Aí eu fui bem hostil com ele. A gente não assim... Falei assim, a gente já está casado, já tem filho, então... Depois de 21 anos, depois de 17 anos, eu fui rever o meu pai novamente. Nossa! Só que tudo isso, depois dos 17 anos, foi um trabalhar de Deus. Conta pra gente. Porque eu comecei num propósito de oração com uma pessoa e não foi nem pela minha vida, nem pelo meu pai, era por um outro motivo. Passou uma semana, ela ligou e falou assim, nós vamos orar por você e pelo seu pai. Eu falei assim, oi? Não tem nada contra meu pai. Se ele bater na minha porta, na verdade, nem sei quem é ele, porque não tinha fisionomia dele na minha mente. Aí, quando a gente começou a orar, pensa numa pessoa que chorou uma semana. Eu chorava. Eu falava assim, meu Deus do céu, que coisa! E comecei a chorar. E tipo assim, Deus mostrando, assim, tem alguma coisa aí. E foi uma cura, um trabalhar de Deus, e foi indo. E, de repente, a Sara falou assim, mãe, cadê meu avô? Eu falei assim, seu avô morreu. Eu falei assim, não, mãe, seu pai. Eu falei assim, oi? Eu falei, Jesus... E nisso, a minha sobrinha, que é a filha da minha irmã, também perguntou. E elas nunca perguntaram dele. Sim. Aí eu falei assim, Jesus, tudo Alguma bem. coisa tem. Alguma coisa tem. Aí nisso, começamos a procurar por ele, mas a gente não fazia ideia. Aí uma tia minha que tinha um contato há muitos anos, que também cresceu com meu pai, eu perguntei para ela, ela falou assim, não tem mais notícia dele, né? Aí, de repente, ela me manda, sabe quem eu achei no ônibus? Eu não vou nem perguntar, Jesus, quem eu achei no ônibus. Uma tia, irmã do meu pai. Passou o telefone, e aí começou a entrar em contato uma prima minha, depois um irmão meu. Aí tá, eles levaram primeiro as meninas para conhecer ele, né? E depois a gente foi, eu e a minha irmã.
Aí, quando a gente foi para reencontrar ele, nós sentamos na sala e começamos a colocar tudo em limpo, os pratos limpos. Menina, eu falei assim, Jesus... Ele começou a contar a história da vida dele. Eu e minha irmã olhava para ele e falava assim, olha, não foi um abandono, foi um livramento de Deus. De verdade. Nossa. Porque ele começou a contar a história de vida dele. Eu falei assim, meu Deus, que terror. Hoje ele é pastor da Deus e Amor. Ele é pastor hoje. Mas o passado dele, eu falei assim, Jesus, que ele... Era o terror do Jardim Olina, o terror da Vila Olímpia, ele era o terror de tudo. E ele contando as histórias dele, as coisas que ele fazia. E eu olhava para minha irmã e falava assim, meu Deus, obrigado pela minha avó que me criou, que não me abandonou. Então, hoje eu falo assim, hoje o Senhor mostra assim, não foi um abandono. Eu cuidei de vocês para que vocês não passassem por situações mais complicadas do que vocês já tinham passado. Nossa, eu nunca tinha ouvido isso. Sabia? De pais, né, que se ausentam na criação do filho. Eu nunca tinha pensado por esse lado de um cuidado de Deus. Se você não for olhar o contexto da pessoa primeiro, o porquê da situação, o porquê da história, você não vai entender o processo, né? Sim. Então, quando a gente começou a escutar as histórias dele, esses tempos atrás, e cada dia que eu sento com ele, é uma história nova. História diferente. É uma história diferente. E eu falo, Jesus, amado, eu falei assim, pai, você era o terror mesmo. Glória a Deus, que Deus te salvou. E quando ele entrou na igreja, ele falou assim, largou tudo. Largou as drogas, largou a bebida, ele largou de tudo. Então, assim, Deus trabalha de uma forma com cada um, né? Porque, assim, ele falou assim, eu não senti mais falta de nada disso. E hoje, se você conversar com ele, ele só fala da Bíblia, ele conta as experiências dele, ele fala da vida dele, mas, assim, ele se libertou de vez. E quando você reencontrou ele, depois desses últimos 17 anos, ele já era convertido? Já, ele se converteu muito tempo. Antes da gente, acho que da primeira vez, quando eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, que ele já estava, porque eu lembro dele assim, eu lembro dele certinho. Ele estava em cima de uma barra forte, que é uma bicicleta verde, todo de terno social cinza e com aqueles famosos Havaiana. Que esses tempos atrás eu ouvi do Brunão. Ele falou assim, gente, tem as mulheres do coque, também tem os homens dos antigos. Você vê um de barra forte, de terno, pode ver que esse vai trazer fogo para você. Nossa! Eu falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas assim, eu lembro dele certinho assim. Então, se de repente, da pra frente, eu tivesse visto ali na rua, eu não fazia ideia de quem ele era. De como era. Não tinha. Tanto que ele passava, às vezes, perto de casa, e falou assim, eu sempre via vocês, porque ele tinha uma igreja aqui na vila, do lado da onde que a gente era da Quadrangular, que eu era da Quadrangular antes. E a gente passava assim, eu sempre via você e a sua irmã descendo para a igreja com a sua avó. Mas a gente sempre eu sempre tive receio de como vocês iam me receber. E na segunda vez que a gente encontrou ele, realmente fomos muito hostil. Mas depois, na segunda, eu falei assim, tudo tem um plano de Deus. Porque da terceira vez para até hoje, deu tudo certo. Deus mudou de uma forma, Deus tratou de uma forma que se hoje a gente senta e conversa, é como se a gente nunca tivesse sido afastada, como se a gente nunca tivesse vivido longe dele, porque o contato, o carinho, tudo é perfeito. Porque quando Deus restaura, ele restaura por completo. Por completo, porque o processo da cura, de entender o porquê que fez, o porquê deixou, tudo tem um motivo. Então, hoje eu falo, gente, eu não fui abandonada. Deus me deu um livramento. Nossa, porque se você conhecer a história do meu pai... Já tem o tema do seu podcast. Eu não fui abandonada. Deus me deu um livramento. Eu adoro porque os temas, eles são desenvolvidos aqui na conversa. Isso é bom. Mas porque foi tudo um processo. Porque quando a gente conheceu ele da segunda vez, não tinha o que conversar. Não tinha. Então, assim, a gente ainda estava machucada, mas não sabíamos que estávamos machucadas. Porque, para mim, assim, se ele bater na minha porta e falar que é meu pai, qualquer um que batesse na minha porta, se seu pai, você pode entrar. Porque não tinha. Eu não sabia quem ele era. Eu não tinha a fisionomia dele. Então, ele falou assim, pode entrar, então. Agora vamos conversar. Você tá falando? Mas o Senhor vai trabalhando de uma forma que você fala assim, meu Deus, é só o Senhor mesmo para trabalhar desse jeito na vida da gente. Pra gente entender. E...
Agora eu vou tocar num assunto, assim, você cresceu sem ter a criação da sua mãe, sem ter a criação do seu pai. Como você lidou com isso? Isso te atingiu de alguma forma na adolescência? No meu... não afetou muito, porque, como eu disse, eu tinha os meus tios, tinha minhas tias. Eu tinha minha irmã, que a minha irmã também sempre foi minha base. E a gente sempre cresceu junto. Então, assim, a gente dormia no mesmo quarto, a gente... Era tudo junto, sabe? Tipo assim, a gente separava a limpeza da casa. Ela cuidava da sala e dos quartos, eu cuidava da cozinha e das roupas. Mas quando eu ia ver, eu já tinha feito tudo. Porque assim, eu falei assim, filha, você não vai... Vamos ajudar? No seu tempo. Mas a gente fazia tudo junto. Então, assim, eu não tive esse... Porque a minha mãe, por mais que às vezes ela estava fora, quando ela estava presente, então ela estava ali. Então a gente estava ali com ela. Entendi. Mas eu amo minha mãe, amei muito minha mãe, não tinha nenhum ressentimento por ela. Eu vejo minha mãe sempre uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora. Teve seus contratempos na vida amorosa, mas assim, a parte boa a gente guarda, né? Sim, a gente fica tem o com que é essa bom. parte boa e vambora. Mas eu não sentia essa falta, tipo assim, eu sou abandonada, pobre coitada. Não. Ai, a gente que bom. ia, a gente caminhava. Eu senti um pouco quando a minha irmã falou, vou casar. Aí eu fiquei um tempo ainda em casa sozinha. Eu falei assim, esses tempos atrás estava refletindo, falei assim, nossa, Jesus, ela era meio que minha base, né? Porque quando ela saiu de casa, eu entrava e saía como parecia que eu estava entrando numa casa estranha. Porque só ficava eu. Tinha os outros irmãos que estavam menores, né? Mas ela, como ela tinha... Ela que era sua parceira ali de vida. É uma parceira, foi Jesus. Eu falei assim, nossa, Jesus, nunca tinha visto isso. Ela era minha base ali dentro, né? Então, quando ela foi, eu me senti só. Sim. E é interessante ver isso, porque cada história é uma história e cada pessoa se sente de uma forma e Deus vai trabalhar em cada pessoa da forma que ela tá. E você falou que você foi casada, você teve o Gabriel, que é o seu filho, a Sara. Como que foi um pouco disso? Eu conheci o pai deles, eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Nisso eu estava na quadrangular. Você, antes de tudo, você se converteu com quantos anos? Eu sempre fui para a igreja. Sempre foi? Sempre fui. Mas, né, porque eu sempre fui para a igreja, eu não tive meu tempo de sair. Eu tive meu tempo, e esse tempo foi na adolescência. Logo que eu conheci o pai dos meus filhos, eu ainda estava indo na igreja, eu fazia parte do Ministério de Louvor, na quadrangular. Aí eu conheci ele, nós começamos a ficar umas vezes ou outra, mas até me afirmar com ele, eu ainda estava indo na igreja. Participava de tudo da igreja, né? Sim. Escolinha, parte de louvor, que eu gostava muito. Aí teve a parte quando eu comecei a querer sair, aí na minha adolescência, acho que a adolescência eu dei uma aprontadinha na adolescência. Porque a adolescência sempre é um caos. É um caos, gente. Eu costumo dizer que a adolescência é a fase do 8 ou 80. Ou você sente muito, vive a vida intensamente, ou você não sente nada, não quer falar com ninguém. Eu acho que eu vivi essa parte do intensamente, porque eu comecei a andar com uma pessoa, né? E aí, às vezes, a gente ia para a cidade, tinha uns 14 anos, mais ou menos, a gente ia para a cidade, passear na cidade, e eu furtava. Entrava nas lojas, eu falei assim, eu não tenho tal coisa. Que às vezes minha mãe falava assim, se acabar esse caderno, vocês vão escrever na folha do pão. No saco do pão. Aí eu falei assim, como que você vai pedir depois um caderno que acabou para uma pessoa assim? Aí a gente ia para a cidade, a gente entrava nas lojas. Não estou fazendo apologia às coisas erradas, gente. Por favor. Mas acabava fazendo isso. Sim. E da terceira vez que eu fui, que eu e mais essa pessoa fomos pega, deu aquele gelo. Eu falei assim, meu Deus do céu. Agora já era, acabou pra mim. Nossa, filha, eu chorava até que o cara me liberou a gente foi embora. Mas não contente, a gente foi para outra. Eu falei assim, gente, isso acaba... Eu falei assim, aí você vai vendo... Quando eu conheci o meu pai, aí você vai vendo a história, eu falei assim, gente, eu tinha tudo para ser assim. Sim. Tinha.
Mas eu falei assim, e quando, na terceira vez que aconteceu novamente, e a gente foi pega, e levou a gente para tal da salinha, que essa salinha existe, viu? Sério? Levou a gente para essa salinha. Eu falei assim, meu Deus, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Aí nunca mais. Aham. Mas são áreas que a gente vigia 24 horas da nossa Sim. vida. Uhum. Nunca mais fiz nada. E depois eu conheci o pai deles. Aí eu fiquei mais assim sossegada. Mas nisso eu ainda estava na igreja. Tudo isso eu estava na igreja. Sim. Depois eu fui ficando mais com ele, até o ponto de depois eu fui morar com ele, tudo. Daí eu acabei largando da igreja, porque nem todos gostavam, né? Então eu preferi sair Sim. do que ficar. Uhum. Mas aí foi tenso. O casamento foi tenso, a história foi tensa. Tinha tempos, porque no começo ele não via ele da forma que ele estava, né? Mas quando a gente foi vendo, quando eu fui vendo, eu já tinha o Gabriel. E eu decidi ter o Gabriel. Sim. Eu falei assim, eu quero ter filho, eu quero ser mãe. Porque eu falei assim, eu preciso de ter alguém para me cuidar. Então eu queria ter filho, eu queria ser mãe. Aí tive o Gabriel, com toda a situação desgastante, porque o meu casamento ele foi desgastante, porque ele era um usuário. Sim. Mas ele, não influenciado nas drogas, ele era uma pessoa tranquila. Mas ele ficava mais influenciado nas drogas do que não. Sim. Então, assim, foi conturbado, né? Sim. Eu fiquei com Você ele... se via ali com duas pessoas. Exatamente. Eu falo, gente, eu tive, acho que um marido bipolar, conheço todos os sistemas de um marido. Porque, assim, ao mesmo tempo que estava bom, estava isso, estava aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu. E então você ficava sempre naquela tensão, né? De como agir, de como falar, de como não falar. Como ele está hoje, está bem. Exatamente. E foi dessa forma. Foi conturbante. Muitas vezes eu me via assim, Senhor, cansada. Mas eu sempre orava, sempre orava. Mesmo mesmo afastada da igreja, você sempre orava. Eu sempre pedia. Porque eu sempre via uma avó que mesmo passando o que ela passava, todas as madrugadas ela estava ali de joelho. Então, eu via a minha avó. Sim. A minha avó ela passou por uma depressão muito forte, muito forte. Que quando tinha, às vezes, que atacava a depressão nela, assim, ela falava que via pessoas mortas, ela falava que tinha gente no saco de sanito. E eu vivi tudo aquilo, mas eu sempre via ela de joelho, orando, chorando, pedindo ao Senhor pela casa, pela família, por todos. Então, tipo, não importa a situação, eu tô aqui. Ela sempre estava ali, de joelho. Sim. A minha avó, ela não lia e escrevia, mas minha avó ela lia a Bíblia como ninguém. Nossa. A minha avó ela sempre sentava e falava assim, vamos fazer um culto. Então, aí sentava eu, minha irmã, e na época, se não me engano, acho que a Karine, que era a maior também, a gente sentava, fazia o culto e começava a cantar 2 corinhos lá da harpa, que a gente ama. Cantava e depois lia a palavra e pronto. Aí ela, cada um pro seu quarto. Era assim. Ela fazia o culto do jeito dela. Ela fazia do jeito dela, mas ela lia a Bíblia como ninguém. Nossa, e eu cresci nisso. Então, assim, passei pela situação, passei. Aprendi muito. E você sempre teve, assim, ela como referência. Independente da situação que você estava, você tinha a referência dela como mulher de oração. Como uma pessoa que... A minha avó tinha calo no joelho, gente. Esse fato é verdade. Pessoa que ora muito tem calo no joelho. A minha avó tinha, porque... E tem coisas que a minha avó orava que ela não viu. Sim. Mas as orações foram colhidas. E hoje, a minha família, praticamente quase todas são do Senhor, né? E tudo isso é fruto de oração, né? O Senhor, ela sempre pedindo para guardar, para livrar, e tudo isso é fruto de oração. Sim. E eu via isso na minha avó. Então, eu sempre orava, sempre orava. E a situação, o desgastante do turbulação do meu casamento, às vezes me deixava muito
irritada, nervosa, Sim. exausta. Uhum. E, às vezes, eu acabava descontando no que não tinha que descontar, cara, no Gabriel, né? Se o Gabriel ouvir, com certeza ele vai falar muita coisa. Mas eu falei assim, Jesus, eu peço perdão. Já pedi uma vez para ele perdão. Eu falei assim, era desgastante, Sim. porque a situação que eu vivia naquele tempo não é o que eu vivo hoje com a Sara. Então, são situações diferentes. Sim. Então, lá eu vivia muito estressada, muito nervosa, muito assim, pisando nas Pilhada. cascas de ovo, né? Para não... Mas eu aprendi muito no meu casamento. Aprendi muito, porque por mais que ele fazia o que ele fazia, ele era uma pessoa boa, uma pessoa que ajudava, que estava sempre tentando melhorar, né? Sim. Mas chega uma hora do vício que não dá mais. Sim. Não dá, e o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi tratando. Tinha época que eu enfrentei, pode ser que as pessoas falam que não me via assim, mas tinha época que eu estava quase entrando numa depressão. Porque eu falo assim, Senhor, eu não posso entrar nesse... Não estou falando que não seja errado. Sim. A doença ela tem que ser tratada, tem que ser procurada Ela uma existe. ajuda, ela existe. Mas eu falava, Senhor, eu não posso, porque eu tenho meu filho, para que na época não tinha Sara ainda, eu tenho que trabalhar, eu não posso. Sim. Então, assim, por eu ver a minha avó, eu falei assim, eu não posso entrar nisso, Jesus. Sim. Não, me ajuda de uma forma, mas também eu não vou me entupir de remédio. Sim. Me ajuda a sair dessa, me ajuda. Tinha época que eu sentava na minha cama e chorava, e não, tipo assim, não tem mais lágrimas, chorava mais um pouco. Mas eu falava, eu não posso, Jesus, eu preciso sair dessa, eu preciso. Nossa. E aí era o momento que você levantava e bora. Vamos embora. Tô boa, tô... Vamos embora. E quando eu voltei para a igreja, eu lembro até hoje, o Gabriel tinha mais ou menos uns 2 anos. Você ficou um período de 2 anos fora, mais ou menos? Não, eu fiquei mais ou menos, acho que uns 5 anos afastada, mais ou menos. E quando eu voltei, eu estava muito ruim, estava muito doente. Aí eu fui, tinha visto a Monte Oreb, aí eu fui. E lá o Senhor falou muito comigo e de lá nunca mais saí. Agora eu estou no outro ministério. Mas foi onde eu falei assim, Jesus, não importa. Sim. Não importa, eu vou ficar aqui. E fiquei, e não foi fácil, porque tinha dias que eu chegava em casa naquele tropé. Porque, assim, por mais que às vezes ele não impedia de eu ir na igreja, mas eu chegava e estava daquele jeito, né? Só por Deus. Mas eu falei, Senhor, eu não vou sair, não vou sair. E eu fiquei, eu fui. E você foi sustentada por Deus nesse período, né? Fui, literalmente. Tinha dias que eu falo que os meus sogros foram meu pai e minha mãe, que me supriram muito, me ajudou muito em todos os momentos, sabe? Às vezes eles iam à minha defesa, quando a situação estava muito grave, eles vinham, eles me defendiam, eles estavam comigo. Então, assim, eles foram muito, meu pai e minha mãe me ajudaram, me socorreram muito, muito mesmo. E o Senhor foi me dando a direção, o escape. E quando você vai se aprofundando mais, buscando mais, o Senhor vai te dando mais direção e Ele vai falando mais com você. E é algo que eu acho que não tem como você olhar e falar, não, isso veio de mim, eu consegui passar por isso, porque foi tudo o Senhor que proveu isso, né? Porque eu falo, gente, se não fosse Deus na minha vida, eu nem sei onde eu estaria hoje. Conhecendo primeiro pelo meu pai, se eu tivesse conhecido meu pai, não sei onde que eu estaria da minha vida. E depois que eu comecei a namorar o pai deles, né? Aí, quando eu conheci o meu pai, que eu fui entender o porquê que a minha família muitas vezes era contra. Porque é mais ou menos a mesma história. Entendi. Da minha mãe com meu pai. É mais ou menos a mesma história. Então, eles eram. Mas depois chegou uma hora que eu falei assim, não tem mais o que fazer, vai. E eu era muito teimosa, muito desobediente, muito. Sério? Então, mesmo que o senhor às vezes falasse não, eu ia fazer. Eu falei assim, gente, não desobedeça. Era daquelas que pagava pra ver. Eu falei assim, gente, não desobedeça. Quando o senhor falar não, é não e fim de papo. Mas você só aprende isso no seu caminhar, no seu processo. Quando você vai tendo mais maturidade, quando você vai crescendo mais, você fala assim, gente, ele falou não é não e fim de papo. Fica com não que dói menos.
dói menos esse não. Aceita que dói menos. Exatamente. E eu falei assim, foi umas grandes experiências. Foi muitas E experiências. se uma mulher chegasse pra você hoje e te contasse que a situação que ela tá passando hoje é a mesma que você passou, qual conselho você daria? O que você faria pra ajudar essa mulher? Como que você lidaria com ela? Porque às vezes a gente tem mulheres nessa situação e por não passar por essa situação, a gente não sabe como é, né? E você já passou. Então, como seria isso? Aconteceu isso um tempo atrás. Ela falou que estava passando tudo. Eu falei assim, eu tô junto. Busca o Senhor, ora. Não seja uma mulher rinchosa, uma mulher briguenta, porque isso também não vai trazer de nada. Sim. Eu vou te mostrar uma base, vou te dar uma diretriz, mas tem uma coisa que eu aprendi com uma pessoa, você não toma a luta dessa pessoa se ela não quiser estar junto com você. Entendi. Porque senão você vai sofrer retaliação, você vai sofrer e a pessoa, na verdade, não está nem junto com você. Então, eu falo sempre, quando aparecem pessoas assim na minha caminhada, eu falo assim, a gente vai estar junto, a gente vai estar orando, a gente vai ter dias que você vai querer desistir de tudo, mas o Senhor fala que Ele vai estar com você todos os dias. Sim. Tem dia que você vai olhar e fala assim, eu não quero mais, eu vou me divorciar, eu vou sair, eu não quero mais. É lógico que se você chegar no extremo de, gente, você está sendo ameaçada de morte, aí já não dá, né? Mas até onde você consegue, permaneça, ora. O Senhor vai dar direção. O Senhor vai te dar estratégia. Porque, às vezes, a estratégia que o Senhor deu para mim não vai ser a mesma que Ele vai dar para você. Mas eu vou estar com você em oração. Desde que eu saiba, que eu tenho certeza que você está junto comigo. Porque, às vezes, você está pedindo oração para mim, mas eu vou Nem hoje... você está orando, às vezes. Exatamente. Aí, hoje tem o tal dos status. Aí, você começa a olhar os status e fala assim, não, Jesus, eu estou aqui jejuando, orando, buscando. E ela está nessa situação. Eu falo assim, não. Então, a gente senta e conversa. Foi o que aconteceu. Eu falei assim, vamos sentar e vamos conversar. Está afim, realmente? Eu sei que o Senhor vai dar direção. O Senhor vai dar o escape. O Senhor vai te dar uma diretriz de como agir, de como reagir à situação. Mas você tem que estar junto. E isso faz toda a diferença. Né? A forma que o Senhor trabalhou no meu casamento, foi levando o meu marido, o Senhor pode mudar o seu. Mas para cada um, o Senhor tem uma história. Né? E a minha foi o Senhor, aproveu do Senhor levar, salvo. Porque teve uma época em que ele começou a frequentar uma célula, né? Uma casa de oração, eu estava indo junto. E ali ele pediu perdão, ele se arrependeu, tudo. Nossa, que bênção. Graças a Deus, né? Porque eu falo, Senhor, a oração de uma mulher edifica o seu varão, né? Então, Senhor, faz a obra. E eu fiquei com ele 21 anos. Né, em todos esses altos e baixos, vem e vai. Volto para casa da minha avó, saio da casa da minha avó, alugo uma casa, vamos morar junto, vai para o meu sogro, vai para... E a minha vida foi desse jeito. E sempre nesses altos e baixos. Mas quando ele entrou, ele começou a orar, ele pediu perdão, tudo. Nisso eu já tinha me separado dele um tempo. E foi onde o Senhor começou a trabalhar na vida dele. Mas depois teve uma recaída, né? Porque é uma área que a gente tem que vigiar sempre. Né? Você sempre, né? Tem uma área que você vai ter que colocar um anjo, uma oração, uma guerreira ali. E falar assim, Senhor, essa área é protegida. É protegida. Por 7, quantas chaves for preciso. Por quê? Porque você sabe onde que você cai. E ele ainda estava nesse processo, né? E, infelizmente, teve essa caída novamente. E eu lembro até hoje também que foi numa sexta-feira. Nesse dia, ele tinha ido em casa e a gente acabou discutindo, né? Depois, eu fui trabalhar no sábado, fui trabalhar. Aí, na segunda, no domingo eu fiquei em casa, na segunda eu fui trabalhar novamente e quando eu cheguei em casa, o Gabriel falou, mãe, tá sabendo do pai? Eu disse, não, ele está no hospital. Aí fui atrás, ver o que estava acontecendo. Ele estava reclamando de uma dor no estômago muito forte. Daí, quando foram ver, ele estava com uma úlcera estourada dentro dele. Aí foram 37 dias de UTI. Nossa. 37 dias que eu ia um dia sim, um dia não. E eu ficava ali.
orando. Os dias que eu ia lá, eu orava. Sim. Eu orava, eu colocava louvor. Nisso, ele já estava entubado. Sim. Ele não estava consciente. Não estava consciente. Mas a pessoa entubada, ela ouve você. Sim. E quando eu chegava lá, eu colocava louvor e eu orava. Eu orava. E teve um dia que eu falei assim, a gente faz orações egoístas às vezes, né? Porque a gente quer tanto que a pessoa aqui, a gente não sabe o que o Senhor tem para trabalhar na vida da pessoa. Sim. E quando eu comecei a orar para ele, eu falei assim, olha, eu não sei o que Deus tem para a sua vida. Sim. Eu sei que o poder de Deus é tão grande que ele pode tirar daqui, mudado e transformado. Mas o Senhor quem sonda o nosso coração, né? Sim. O Senhor sabe o que se passa dentro da gente. E eu falava, Senhor, seja feita a sua vontade. E eu orava, falava para ele assim, eu amo você, os seus filhos amam você, mas independente disso, o amor de Deus vai ser sempre superior Absoluto. de qualquer ser humano da terra. Sim. Então, ouça o Senhor, pega na mão dele e deixa ele fazer o que ele tem para fazer na sua vida. E nisso, caiu uma lágrima do olho dele. Nossa. E eu estava sozinha, né? Então, eu falei assim, Senhor, o Senhor é minha única testemunha aqui dentro. Eu vou contar essa história para muitas pessoas, e muitas pessoas pode ser que não acreditem. Sim. Mas o Senhor estava ali como minha testemunha. E o que Senhor, é o que importa. Exatamente. E caiu uma lágrima dele. E nisso, passou mais alguns dias. Eu fui depois com uma outra pessoa orar lá com ele também. E nesse dia, os aparelhos... Como eu trabalho no hospital, eu sei os barulhos dos aparelhos, né? De cada pitada. Sim. E nesse tá familiarizada. Isso. E nesse dia que eu estava lá, fez um barulho muito estrondoso. Muito, sabe? Parecia uma turbina de avião dentro do quarto. E eu falei, Senhor, que é isso? Aí, depois a gente saiu do quarto, eu perguntei, né, para a pessoa, moço, o senhor ouviu um barulho? Eu falei assim, não, os aparelhos estão tudo normal. Eu falei assim, não, Jesus... Depois desse dia, acho que passou um ou 2 dias, ele faleceu. Aí eu falei assim, Senhor, eu vou entender como se foi o basta do Senhor, a misericórdia do Senhor, o livramento do Senhor. Mas o Senhor levou, para o Senhor levar. E como que foi essa nova fase sem ele? Porque você passou 21 anos nessa situação. E aí eu não consigo imaginar como que foi sem ele. Já fazem 7, 8 anos, se não me engano. E você para olhar e fala assim, gente, fiz tudo isso já. E eu já estava na igreja. Gente, eu tenho quase 10 anos de crente. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, Nath, no começo foi difícil. Porque como eu vivi sempre naquele estresse, naquela correria, sabe? De repente, tudo se acalmou. Eu falei assim, às vezes você sente até falta da situação. Falta do tumulto, né? Isso. Nossa, tá muito calmo, Deus. Eu falei assim, mas eu falei assim, Deus, é a paz. A paz que o Senhor me deu, o refrigério que o Senhor me deu. Glória a Deus, que eu ouvi Ele pedir perdão, eu ouvi Ele confessando o Teu nome. E eu creio porque creio que o Senhor salvou, que o Senhor libertou a vida dele. Porque vai lá saber o que poderia acontecer se ele ainda estivesse aqui. Né? Sim. Porque uma vez o pastor me chamou antes dele cair na cama, a situação que a gente estava passando de muita briga, tudo, daí o pastor chamou a gente para conversar. Aí nisso teve uma vez que ele foi conversar comigo com o pastor lá na igreja. Aí ele estava assim, acho que tão nervoso, não sei, que o pastor quase que ele veio para cima de mim, o Flávio. Aí o pastor falou assim, põe essa aliança no dedo. Por isso que às vezes o pastor fala, a Vânia foi obediente porque pôs a aliança no dedo. Eu coloquei a aliança no dedo, porque eu sei, por isso que eu falo que eu era muito desobediente, porque eu não ia pôr. Não ia pôr. Eu falei assim, não vou pôr. Eu falei assim, põe. Aí coloquei. Aí passou um tempo e aconteceu toda essa turbulência. E você não entende. Às vezes você não entende, fala assim, Senhor. Né? Às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, era para ter levado, não era para ter levado, o que aconteceu no caminhar da história? Como assim, do nada? Mas daí você vai entendendo, o Senhor vai trabalhando, vai mostrando algumas coisas que estavam acontecendo, situações, você fala assim, Senhor, poderia ter sido pior a situação, né? E eu prouvi do Senhor levar ele. Sim, e o Senhor te sustentou todo esse tempo. Me sustentou, né? E tem me sustentado, Nath, porque eu falo, Jesus, eu nunca fechei a minha conta no azul.
E hoje eu falo, Jesus, eu continuo na mesma, assim, pagando as minhas contas, pagando o aluguel, mas tá tudo estável, sabe? Sim. Tá não desmerecendo a pessoa, porque ele Aham. foi uma pessoa muito boa. Sim. Ele estava sempre ali. Aham. Mas a pessoa, quando ela usa droga, ela fica muito transtornada. Ela fica... Sim. É surreal a situação que fica. É surreal. Porque tinha épocas que já fui na favela buscar ele, já fui atrás das fábricas, atrás dele, sabe? Então, assim... E às vezes eu fico pensando assim, talvez o Senhor salvou ele e levou ele ali, porque às vezes ele não teria força para continuar na caminhada, né? Exatamente. Então a gente não entende o trabalhar de Deus, mas a gente tem que confiar, porque ele sempre faz o melhor. Ele sempre faz. É o que eu... Quando ele estava doente, eu sempre falava, Senhor, o Senhor conhece o coração dele, né? Porque, às vezes, mesmo se o Senhor puder tirar ele daqui da cama, eu sei que o Senhor tem poder para isso. Mas, para quem que ele ia dar glória? Sim. Pode ser que, às vezes, no começo, ele ia dar glória para o Senhor, mas depois ele poderia falar, não, é porque eu sou bom. Eu falei assim, não, a glória o Senhor não divide com ninguém. Sim. Foi pesado? Foi difícil? Foi difícil. Vou falar que não foi difícil, estou mentindo. Foi. Sim. Mas o Senhor foi dando graça. O Senhor dá graça, o Senhor vai trabalhando, te tranquilizando, te direcionando para outras coisas, te direcionando para outros tempos. E o Senhor vai te trazendo a paz que você precisa. Glória a Deus. E agora vamos falar de um ministério que você atua fortemente, né, hoje, que é o da intercessão. Conta pra gente como que como começou. Eu acho que começou quando porque eu comecei. Eu acho, vou até interromper, porque é algo que às vezes as pessoas não têm conhecimento, porque não é tão falado. Então vamos usar esse espaço para você falar sobre isso. É tudo novo para mim também. Ah, que bom. Porque eu sempre gostei desse negócio de orar, de batalha de guerra, de batalha espiritual. Eu tive muitas em sonhos. Uma, assim, que foi muito forte foi com a Sara. Porque antes de eu ter a Sara, teve uma época de oração na igreja. Daí uma irmã falou que ela viu em visão que uma das mulheres lá ia ter uma menina. E nisso veio 5 meninas na igreja. Sério? Nessa época veio 5 meninas na igreja. Nossa. Mas, dentro desse período, eu tive uma batalha espiritual. Eu me via, dentro dessa batalha, brigando com o inimigo. E eu clamando o sangue de Jesus, clamando o sangue de Jesus. Aí eu me via saindo da minha cama, abrindo a minha porta, indo até o telefone, pegando o telefone, ligando pro pastor. Isso é fato, gente. É a primeira coisa que vem na mente. Liga pro pastor. Mas eu pegava o telefone e falava assim, não, eu não vou ligar. Daí eu me vi voltando de novo, tudo isso no sonho. Me vi voltando de novo na minha cama, deitei na minha cama e comecei a batalhar, a orar, a clamar o sangue de Jesus. E eu senti aquilo em cima de mim e me pegando assim pelo pescoço, e minha voz... Não sei se você já teve o sonho. E não sai, você quer gritar, falar com alguém, e aquilo não saía. E quando saía, eu falei, sangue de Jesus tem poder? Aquele negócio saiu. Mas até então, fora de brincadeira, eu acordei com dor no couro da cabeça. Porque eu senti ele puxando, assim, minha cabeça. Muito forte, muito forte. Aí, quando eu levantei, quando saiu, eu clamei o sangue de Jesus, sumiu. Aí, eu vi uma luz. Veio uma luz, assim. E nisso eu nem pensava em ter mais filho. Não pensava. E essa luz veio e ele falava assim para mim, você vai ter uma menina. E o nome dela vai ser Sara Vitória. Mentira. E eu falava, por que Sara Vitória? E ele falava, porque sou eu quem saro e sou eu quem dou a vitória. Nossa! Eu acordei. Depois disso, passou-se uns 3 anos, mais ou menos. Eu nem pensava mais nisso. Quando eu descobri que eu estava grávida, e teve uma vez que eu comentei com a Leila, né? A gente estava comentando sobre nomes, né? Aí a gente falou, qual que é o nome mais que você acha bonito, né? Daí ela falou, Sara. Na hora me veio o sonho, essa batalha. Na hora. Aí eu falei assim, não, Jesus. Aí passou... Não é possível. Aí eu falei para ela assim, você acha que, como aconteceu na Bíblia, não sei, né? Pode ser que não. Eu falei assim, mas você acha que o Senhor te dá
um sonho, um nome de pessoa, falando que você vai ter uma menina, que você vai chamar o nome dela? Sim. Aí ela falou assim, eu creio, eu acredito, sim. Aí, nisso, passou, acho que uns 3 anos. A Vânia descobre que está grávida. E quando você descobriu que você estava grávida, você já tinha certeza que era uma menina? Não tinha. Não tinha. Tanto é que eu paguei todas as ultrassons. Eu falei assim, eu preciso descobrir o que é isso, eu preciso descobrir o que é isso, eu preciso descobrir o que é o neném. eu preciso descobrir. Menina, na hora que eu, assim, acho que na quarta que eu fiz, que conseguiu ver, e a mulher falou, é uma menina, eu desacreditei. Nossa, gente, que surreal. Eu chorava, eu saí de lá tremendo. Eu liguei para a pastora a cobrar. Eu falei assim, você não sabe do que... É menina. E eu falava assim, é menina. E eu falava assim, Jesus, é uma menina. E veio assim, ela vai chamar Sara Vitória. E ela vai chamar Sara. E aí o pai dela falou assim, por quê? Porque ela vai chamar Sara Vitória. Vai chamar Sara Vitória. Eu falei assim, você sempre deixa, você não deixa escolher o nome. Assim, ela vai chamar Sara Vitória. O Gabriel foi você que escolheu também? O Gabriel foi eu também. Assim, agora, dessa vez eu escolhi. Eu falei assim, não, ela vai chamar Sara Vitória. Nossa, e foi. E a Sara Vitória tá aqui, galera. Tá bem aqui atrás. Sara Vitória tá aí. E eu falo, gente, é surreal as coisas que acontecem. Eu falo assim, meu Deus, como pode isso? E eu conto, às vezes, isso para as pessoas. E as pessoas falam assim, não. Eu falo assim, eu também acho que não, gente. Mas sim. Aconteceu, eu estava lá, eu vivi lá. E essa eu fui, parte eu tava. de intercessão, para mim, é muito forte. Porque quando você começa a ter mais experiências nessa situação, a entender mais, a buscar mais disso, e você vai... É algo assim que queima dentro de você. Sim. Para mim, quando o Senhor tem um chamado na vida de uma pessoa, é algo que arde. E por mais que você fale assim, não é isso. Sim. E aquilo começa a queimar dentro de você e arder dentro de você. E quando você vai ver, você já está orando por isso, por aquilo, e pedindo ao Senhor... E você entra numa profundidade da intercessão que você para, quando você fala assim, meu Deus... Nossa. É muito doido, porque eu começo a orar e quando eu vou ver, não sei, eu creio que é algo que o Senhor trabalha na minha vida, que quando eu vou ver, eu estou orando em línguas e guerreando, e levantando a mão, e estou na posição de marcha, e segura o escudo daqui, segura a espada dali, e começa, e vai pegando quando fogo. Quando você já está envolvida naquela situação, que você fala assim, meu Deus, quando você para, eu falo assim, teve uma vez que eu comecei a orar tanto, eu estava assim, orando tanto que meu pé doía, mas eu estava marchando tanto, que eu falei assim, Jesus, para onde que eu vou marchando desse jeito? Nossa. Porque é como se abrisse um ambiente tão grande assim na sua frente, assim, que você quer caminhar naquele lugar, e você quer ir naquele lugar, e parece que... Tipo assim, tá aberto e eu tô acessando. E eu tô indo, e eu falo assim, gente, é muito doido isso. Nossa. É muito doido. E tem, assim, alguns direcionamentos, algumas coisas que Deus vai dando, e aí você vai orando, e depois você vê o resultado, tipo, era sobre isso. Tem. Às vezes você tem sonhos, ou mesmo uma palavra que o Senhor te direciona, e você começa a orar sobre aquela palavra, sobre aquela passagem, e você vai vivendo, parece que você está vivendo dentro daquela situação, e o Senhor vai direcionando, às vezes com um louvor, com uma palavra, ou com alguém vem e fala uma coisa e você fala assim... acende uma luzinha, né? Isso. E é nessa situação, é desse jeito. E você vai orando naquela situação, e quando parece que assim, se acalma, você fala assim, nossa... Meu Deus, né? O que aconteceu? Como que é isso, né? Mas é uma área que, assim, o Senhor é maravilhoso. É algo, assim, que eu amo mesmo. E quero cada vez mais me aprofundar nisso. Tem uma pastora que eu gosto muito de ouvir, que é a Valnice Milhões, que ela tem um trabalho sobre intercessão, intercessores, e eu tenho visto alguns estudos dela, e assim, se aprende muito com ela, muito. E teve uma senhora que passou na minha vida, porque assim, tem momentos que o Senhor traz pessoas para perto de você para te ensinar, para te direcionar, para te corrigir em algumas áreas, para confrontar você com algumas coisas que você precisa tirar de dentro de você.
E, às vezes, elas passam. Elas vêm, te ensinam e vão caminhar naquilo que Deus tem na vida delas. Sim. E essa foi uma delas. Me ensinou muito, assim, corrigiu muitas coisas na minha vida, me ajudou muito nesse tempo do processo que eu estava passando com o Flávio de hospital. Sim. Ela sempre esteve ali, sempre orando com a gente, comigo, e me ensinou muito. Sim. Ela me ensinou muitas coisas. E são coisas assim que eu levo sempre, né? Uma delas é que ela fala assim, você, em relação à minha família, né? Ela fala assim, você não sabe quanto tempo você vai ficar com eles. Você não sabe o que Deus tem para a vida. Então, você já tem que começar a orar lá na frente para o que o Senhor vai fazer na vida deles, né? Sim. Porque você não está 24 horas. Aí tem um momento que eles vão fazer as escolhas dele. Mas as suas orações, elas estão sendo válidas. O Senhor está ouvindo, o Senhor colheu as suas orações e nos tempos certos, nos momentos certos, o Senhor vai estar direcionando todas as coisas. Sim. E às vezes a gente olha só aqui agora, né? Ai, Senhor, cuida. O Senhor está cuidando, mas a gente tem que ter essa oração, vamos dizer, uma oração futura. Sim. Porque o Senhor... Uma oração a longo prazo. Isso, porque é lá na frente que o Senhor está vendo. Sim. É lá na frente que o Senhor já está. O Senhor já te vê da forma que Ele te criou. E para isso que Ele te chamou, né? Então, eu falo hoje, a gente não pode evitar os processos. Sim. Porque, às vezes, o Senhor fala que Ele tem o tempo para todas as coisas e tem um propósito. Sim. Mas dentro do tempo e do propósito, é o que ela sempre falava, tem o processo. E dentro desse processo, muitas vezes, você quer pular etapas. Sim. E o pular etapas, muitas vezes, não vai mexer com o seu caráter. Não vai mexer com a sua personalidade, coisas que precisam ser arrancadas de dentro de você, para você entender lá na frente o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Sim. É como o Senhor vai te dar uma bênção. Mas se você não tiver madura para aquilo, a bênção vai vir na sua mão e vai... Não vai virar uma bênção. Não vai, muitas vezes acaba até às vezes se tornando uma maldição na sua vida, porque você não está preparado. Exatamente. Então, e o processo prepara a gente. O processo te prepara. E todo o processo, tudo que eu passei, todo o processo, às vezes você faz aqueles feedback na frente do espelho. Sim. Eu gosto de fazer esses feedback na frente do espelho. E você fala assim, gente, olha o que você aprendeu. Olha como você está hoje. Você não serve o Senhor... Tipo uma autoavaliação comigo mesma. Isso. Gente, isso é importante. Hoje você não serve o Senhor como você servia lá no passado. A maturidade que você tem hoje, o ensinamento que você passou, a lição que você enfrentou, é diferente do que lá no passado. Então, hoje, tem situações que eu sei lidar. Tem situações que eu sei passar por elas. Porque lá atrás... Você foi preparada. Eu fui preparada. Sim. E hoje eu sei como passar essa situação, eu sei enfrentar essa situação. Então, às vezes aparecem pessoas no meu caminho que falam, eu estou passando isso, eu falo assim, gente, não tem outro escape senão o Senhor. Sim. Não tem. Vai ser difícil? Vai. Não vou falar para você que vai ser um mar de rosas. Dificilmente é. Não. Você, vai ser tranquilo. Não. O Senhor vai mostrar o seu caráter, o Senhor vai mostrar o que você tem dentro de você que vai ser preciso arrancado, que vai ser preciso tirar. Coisas que você fala assim, mas não tem nada a ver. Se nada a ver, mata você. Se nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque ele vai mostrar coisas em você que, como mostrou quando eu comecei nesse processo, nessa maturidade, nesse Senhor, faz. Sim. Limpa. E o Senhor foi mostrando coisas dentro de mim e falou assim, Vânia, você era muito feia, Vânia. Gente, esse encontro que o Senhor apresenta para você mesma é assustador. É terrível, porque você fala, Vânia, eu era muito chata, gente. Quem me conhece fala que Vânia era insuportável. E hoje, o Senhor mostrando, trabalhando, a diferença é quando você se deixa ser trabalhada. Porque, às vezes, o Senhor vai enviar pessoas no seu caminho, mas você não quer que Ele mexa em áreas na sua vida. Então, Ele não vai mexer. E você vai continuar naquela mesma situação. Porque Ele não invade, né? Ele vai até onde você deixa. Então, quando você se deixa ser trabalhado em todas as áreas, o Senhor vai mostrar você. Sim. E quando você se vê, eu assim, nossa, Jesus. Eu sou isso mesmo. Eu sou isso. Eu assim, Jesus, como você pode me amar desse jeito? Jesus. Sim. Nossa, tem dia que eu falo assim, Jesus, como o Senhor pode me amar? Meu Deus, que catinho, que coisa feia que era. Mas eu às vezes, você se arrepende? Eu falo assim,
se eu me arrependesse de situações, eu não estaria nessa maturidade. Sim. Eu ia te fazer essa pergunta, mas aí eu fiquei pensando, porque eu ia perguntar, você faria algo diferente? Se a gente olhar para trás e ver tudo que a gente sofreu, às vezes a gente fala que sim, para evitar muito sofrimento. Mas se você não passasse pelo que você passou, talvez você não seria o que você é hoje, né? E é igual você falou, entra naquilo de processo, o processo te prepara. Então é uma pergunta meio Porque que tem... se eu falar que eu me arrependo sim de ter saído da igreja, Sim. que eu fiquei um bom tempo afastada. Uhum. Mas também eu não teria passado por toda essa situação e ter aprendido. Sim. E hoje, se vir pessoas e falar assim, ai, como que eu posso fazer isso? Como que eu passo por isso? Gente, primeira coisa é Jesus. Sim. Você não vence uma batalha, você não vence uma luta, você não vence umas circunstâncias se não for aos pés dele. Sim. Ele vai te ajudar, mas você também tem que fazer a sua parte. E a sua parte qual é? Ser obediente. Primeira coisa, gente, por favor. Seja obediente. Sim. Se ele falar, o que ele falar, segue aquilo que ele falou. Porque a gente obediente apanha menos, né? Apanha. Mas apanha um pouco menos. É o que eu falo. Assim, a verdade, ela merece castigo também. Porque você tá falando a verdade, mas isso também não vai te livrar das consequências, Sim. né? Uhum. Mas valeu a pena. Sim. Valeu a pena, porque hoje o crescimento que eu tenho foi de todo aquele... Sim, de toda aquela situação, de todo aquele processo que eu passei. Sim. E tudo isso, tanto a história com meu pai, o meu casamento, com as minhas irmãs, tudo foi um aprendizado na minha vida. Que se hoje eu falasse, olha, se eu te fiz alguma coisa, já me fala. Porque eu quero as bênçãos de Deus na minha vida. Sim. Se eu te magoei, se eu te feri, se eu falei alguma coisa, se tem alguma coisa pra, assim, que você vê que não tá legal em mim, fala, porque eu preciso mudar. Sim. Porque todo dia a gente precisa de uma mudança, todo mundo né? precisa. Tem coisas que você fala assim, ai, gente, mas você tem área que você precisa. E cada vez mais o Senhor vai te mostrando, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai te corrigindo. E a diferença é você se deixar ser corrigida. Sim. Porque se você não tiver um coração tratável, um coração onde você vai receber uma correção, para que lá na frente você entenda aquilo que o Senhor tem para a sua vida, você vai estar apenas passando pela situação, né? E teve uma vez que eu acordei com uma palavra e o Senhor falava assim, se você não deixar o passado, você não vive o seu presente e você não vislumbra o seu futuro. Nossa. Então, passou, enfrentou, está aqui, aconteceu tudo isso, esteja no presente, viva o presente, mas vislumbra o futuro. E é com o Senhor. Sim. Você tem um versículo que quando eu comecei a ler esse versículo, o Senhor fala na palavra, sem mim nada podeis fazer. Então, é um versículo que, Senhor, exatamente isso. Sem o Senhor, eu não posso nada, nada. Então, é o Senhor na minha vida. Eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor mais do que o ar que eu respiro. Eu preciso do Senhor. Ainda passo lutas? Passo, porque certeza. A palavra do Senhor também fala que no mundo tereis aflições. Todos os tipos. Mas tem de bom ânimo, fica firme. Sim. Não vacile, fica firme. E às vezes você fala assim, Senhor, tô quase. Mas o Senhor vem. O Senhor sempre vem. Eu falo assim, Jesus, a gente nunca fica sem um respaldo de Deus, né? A gente nunca fica sem uma palavra. Ele que sempre seja... ele te lembra, né? Exato. Às vezes alguém manda uma palavra, um louvor, e fala assim, nossa, Jesus, era isso mesmo que eu tava precisando. Eu falo, Jesus, o Senhor é meio dedo duro, né? Porque às vezes tá orando lá, eu tô orando, as coisas, orando com o Senhor. Ninguém tá sabendo de nada. E de repente vem e fala assim, Jesus, por favor, né? Eu achei que fosse segredo. Mas eu falo assim, Jesus, o cuidado dele é muito bom. Sim. O cuidado de Deus para nossas vidas. Então, assim, hoje fazendo uma análise de tudo, eu falo, Senhor, o Senhor cuida da gente de uma forma estrondosa. Sim. Que eu falo, Senhor,
um pai não cuida tanto que nem o Senhor cuida de nós. Não, e nem né? perto. Não, porque Nem perto as de ter situações esse foram cuidado. difíceis, Tinha dias que, mesmo quando eu estava casada, eu não tinha as coisas às vezes em casa. E vinha minha sogra com Sim. coisas para mim. E teve uma vez que eu estava na escolinha, trabalhando de porteira e orando para o Senhor, eu preciso de algo na minha casa. Aí passou uma tia da cozinha, que é da igreja. Depois ela voltou. No que ela voltou, ela colocou um negócio na minha mão. Na hora que eu abri, eu falei assim, o que é isso? Eu falei assim, o Senhor mandou te dar. E era exatamente o que eu precisava para comprar as coisas em casa. Nossa. Eu falei assim, Jesus. O amor de Deus se cuidado. sobressai, né, na situação que você tá vivendo. Tipo, não dá nem pra comparar. Não dá, Nath, não dá. Eu falo que, gente, o Senhor, ele realmente cuida de todos os detalhes, de tudo que você precisa. Ele está ali presente em todas as horas. Basta acessar Ele. Ele tá disponível, né? Basta acessar o trono dele, o trono da graça. A misericórdia do Senhor na sua vida. Ele não te deixa. Ele é acessível. Ele é totalmente acessível. E só passando por situações assim que você vai entender. Sim. Porque às vezes está tudo normal. Eu não quero te conhecer por ouvir falar, né? Eu quero te conhecer ali, por vivenciar. E às vezes a gente tem que passar. É que às vezes a gente tem medo das experiências que você vai passar, né? Assim, será que eu dou conta dessas experiências, dessas situações? Mas hoje eu realmente foi tudo um aprendizado na minha vida, sabe? Mesmo na minha infância. Passando os perrengues que eu passei. Eu sempre tive a minha família ali. Às vezes era meio disfuncional, né? Sim. Porque tô lendo a Bíblia, né? De novo, do começo. E eu falo assim, Jesus, quantas famílias disfuncionais tinha nessa Bíblia, Jesus? Se for olhar, não existe família padrão, porque cada um tem uma sua loucura. Eu falo assim, Jesus, essa família desse povo aqui, misericórdia em Deus. Mas sempre tem um... Né? Sempre tem aquela coluna ali, né? Sempre. E eu vi a minha avó com uma coluna e sempre tem essas colunas de oração. Sim. E hoje você é uma coluna, né? Exato. A importância de uma referência, de ser alguém. Sempre tem que ter, Nath, essa coluna de oração. Sim. Porque sempre tem que ter uma pessoa ali orando, buscando, apresentando diante do Senhor as pessoas, buscando aquilo que o Senhor quer. Porque se não tiver uma pessoa ali orando, desaba tudo, né? Sim. Desaba. Aí já era. Não que eu seja super-herói, porque eu tive minhas falhas. E não foram poucas, né? Porque mesmo na minha adolescência, às vezes algumas pessoas perguntam, você já experimentou? Já. Já experimentei a droga? Já. Já uma vez... na situação que eu estava começando a namorar ele ainda, e ele foi fazer ciúmes, aí eu peguei 1 litro de bebida. Ixi, por que não? Bebida. Mas no dia seguinte, eu falei assim, Jesus, isso não é pra mim. Fiquei ruim. Sim. Já experimentei outras drogas? Já experimentei. Mas no dia seguinte, eu falei assim, Jesus, isso não é pra mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque depois que eu conheci o senhor João de Oliveira, meu pai, eu falei assim, Jesus, obrigada. Tinha um pezinho lá, mas o Senhor é bom. Nath, tinha. Eu falo, Jesus, sempre tem um ex na sua mesa. Sempre tem um ex na sua mesa. Eu falo assim, eu poderia ter sido tanta coisa, mas glória a Deus que o Senhor me preservou, me guardou. Experimentei, mas foi assim, uma vez para nunca mais. E eu falo assim, Jesus, o Senhor foi muito bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. Glória a Deus. E para encerrar, indica aí pra gente um livro que fala muito com você, o seu louvor do momento e uma palavra do momento. Um livro que mexeu muito comigo foi Caçadores de Deus. Já ouvi falar e eu já comecei, mas eu não terminei. Esse livro é perfeito. Sério. E o Vinho Novo também. Eu sei que algumas pessoas já falaram dele aqui, porque foi um livro assim muito marcante. Um versículo: sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sim. Porque, assim, cada versículo, cada época da sua vida, cada processo da sua vida, você leva um versículo, né? Tem aquele versículo que você ora e fala assim, Jesus. É esse. Esse é o meu favorito. Jesus, apressa-te. Aí você passa outra fase e vem outro versículo. Eu falei assim, Senhor, eu tenho que perdoar.
perdoa, Sim. perdoa. Assim, ai, meu Deus. Então, assim, cada época é um versículo na sua vida. Como se fosse cada estação, cada tempo na sua vida, o Senhor te traz um versículo que você fica nele ali, e fica. Até você fala assim, não, agora meu favorito é outro. Eu passei esse processo, agora vamos pro outro, Sim. né? Mas esse é um que eu levo muito. Sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Glória a Deus. E o louvor? E louvor... Tem tantos, né? Tem, pra mim, assim... Louvor... Eu sei que você gosta de Diante do Trono, né? Que você posta bastante. Eu vejo, falo, Diante do gente, Trono. adora. Mas um louvor, assim, que eu gosto, que é dos antigos, e eu gosto dele, é atual também, é o Grande é o Senhor. Do Ademar? Isso. Lindo, gosto dele. também. É aqui, né? Como versículos, louvores também. Cada época é um, né? Teve uma época Até que eu peguei eu enjoo fácil de quando eu ouço, porque quando eu gosto, eu ouço, mas eu ouço assim, a todo momento, o dia inteiro, todo dia. Aí eu enjoo. Aí eu vou pro outro. Então, cada momento é um. Exato. Teve uma época que o meu era Quieta-te a minha alma. Eu adoro também. Quieta-te. Foi um tempo que eu ouvi muito esse louvor, foi no tempo que o Flávio estava internado. Eu ouvi muito esse louvor, Quieta-te. Aí depois é aqueles louvor de guerra, né? Que adoro, gente. Típico. Louvor de guerra. Aí você vai orando e aqueles louvor começa aqueles toque forte e você vai marchando, você vai orando, você vai assim, meu Deus do céu, você viaja nesses louvor, né? Mas o grande eu sou, eu falo assim, Senhor, o Senhor é grande. Esse é o clássico que não sai de moda e é isso para sempre. E ele é grande, ele é poderoso. Nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas o Senhor é grande. Sim. O Senhor é grande e o Senhor é bom o tempo todo. Sim. E é isso. É isso. Gente, esse foi o episódio da Vânia. Eu já comentei o que vocês acharam, o que vocês gostariam de saber mais, mas aí vocês mandam lá no Instagram dela, no WhatsApp dela para ela responder. Isso. Eu agradeço a participação de última hora, que você aceitou estar aqui, aceitou o desafio, foi muito bom. Eu creio que tudo que foi falado aqui vai abençoar muitas vidas. Amém. Às vezes, pessoas que estejam passando pela situação que você passou, vai assistir isso e vai achar aí um ponto de força. Então, muito obrigada por estar aqui, por aceitar esse desafio. Muito obrigada a vocês por nos acompanharem. Você gostaria de falar mais alguma coisa, deixar uma palavra? Uma palavra? Entenda o processo que o Senhor está fazendo na sua vida. Entenda aquilo que o Senhor está mostrando para você. Porque isso faz toda a diferença para que você chegue ao propósito que Ele tem. Porque o pular etapas, muitas vezes, vai te fazer ficar frustrado com Cristo. Sim. E você não vai entender aquilo que Ele tem para você. Então, por mais que doa, às vezes, o processo, o propósito é perfeito. Sim. Né? Por mais que o passar por situações pode ser que não seja bom, mostrar coisas que o Senhor vai mostrar e não vai ser bom, mas o propósito sempre vai ser perfeito na sua vida. Glória, olha, mais um título aí, hein? Como que é mesmo? O processo pode não ser bom, mas o propósito é perfeito. Tenho duas versões de tema. É isso, gente. Muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, seguir a gente no Instagram, acompanhar os episódios anteriores e os próximos que vão vir. E muito obrigada pela participação. De nada. Beijo e até a próxima. Até.